A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 16 e versículo de número 21 ao 23, que vai nos dizer assim: Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que ele era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem misericórdia de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda de Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas as coisas de Deus, e sim dos homens. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Hoje Deus ele te alerta dizendo: cuidado. Cuidado com as pessoas que vêm te aconselhar. Cuidado com aquilo que você ouve. Cuidado com aquilo que pessoas elas falam fora do propósito de Deus para a sua vida. É bem verdade que os propósitos que Deus tem para a nossa vida não é todo mundo que vai entender. Tem gente que nos ama, irmãos, mas não vai entender o que Deus tem conosco. Não vai entender o que Deus tem na nossa vida. E quando as pessoas elas não entendem, muitas vezes elas vão tentar ser oposição. Elas vão servir como adversários aos propósitos de Deus na nossa história. E era exatamente isso que estava acontecendo aqui. Grande era o sofrimento. Você vai observar isso aqui de maneira clara, que Jesus iria enfrentar. E Jesus, ele começa a mostrar aos discípulos que era necessário que isso acontecesse. Quando Jesus está falando abertamente sobre a sua morte, sobre o seu sacrifício, sobre a sua ressurreição, sobre o que aconteceria com ele, ele estava dizendo que Deus estava no controle. Ou seja, independente do que ele viesse a sofrer, independente do que ele viesse a passar, o propósito de Deus era maior para a vida dele. Só que nem todo mundo entendeu o que Jesus falou. Às vezes você se coloca a orar por alguém, às vezes você se coloca a viver um propósito, a se entregar ao ministério, aquilo que Deus designou para a sua vida, e tem pessoas que vão te cercar e vão dizer: para que isso tudo? Não é necessário tanto. Você não precisa sofrer, você não precisa passar por isso. Abre mão desse negócio, não ora por isso. E Deus está dizendo: não escute a voz da oposição. Não escute a voz de pessoas que são inflamadas pelo inimigo. O inimigo ele é astuto, irmãos. E ele não vai usar quem está longe, porque quem está longe você não vai dar ouvidos. Mas quem está perto é mais fácil de te influenciar. E era exatamente isso que estava acontecendo aqui. Nós observamos aqui que Pedro, ele foi oposição de maneira muito aberta e muito clara ao propósito de Deus na vida de Jesus. Quando Jesus começou a falar ali do seu sofrimento, que ele ia sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, que ele seria morto. Então você observa que Jesus começou a falar ali, irmãos, que seria algo terrível que aconteceria com ele. E Jesus sabia de maneira detalhada quem faria, como seria. Mas Jesus também disse que ele ressuscitaria no terceiro dia. Ou seja, que ele iria triunfar sobre a morte, que tinha um propósito em todo o sofrimento. Aqui nós aprendemos que todo sofrimento tem um propósito. É claro que nem todo mundo vai entender o nosso sofrimento. É claro que às vezes sua mãe, seu pai, seu esposo, sua esposa, seus filhos não vão entender o seu sofrimento para você viver o propósito. Mas você tem que estar convicto do que Deus tem contigo. Jesus sabia: eu vou sofrer. Não vai ser fácil. Mas eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Ou seja, eu vou viver o resultado de milagres. É esta convicção que você precisa ter. Deus tem para você resultado de milagres. Deus tem para você respostas. Deus tem para você alegrias. Oh, meu irmão e minha irmã, seja uma pessoa que foca naquele que te chamou. Seja uma pessoa que foca nos propósitos dele. Mas, irmã,
Quem eu mais amo não está entendendo os propósitos de Deus e está tentando servir de oposição. Você não tem que dar ouvidos a quem está servindo de oposição, mesmo que seja alguém que você mais ama. É bem verdade que tem pessoas que não vão entender, irmãos, de jeito nenhum que Deus tem conosco. Não vão entender os propósitos de Deus. Então foi isso exatamente que aconteceu aqui. Pedro não entendeu. Pedro não compreendeu aquilo que estava acontecendo. E quando uma pessoa ela não compreende os propósitos de Deus, ela começa a servir de oposição. Você observa também que no Antigo Testamento, na história de Ana, o marido dela amava, ele chega a dar a ela porção dupla, e a Bíblia diz porque ele a amava, mesmo o Senhor havendo ali deixado ela estéril. Mas esse homem que amava Ana, chamado Eucana, ele não compreendia a dor de Ana. E chegou um momento ali dele dizer: Ana, não sou melhor do que 10 filhos para você? Ou seja, quem amava Ana não a compreendeu. E quem Ana mais amava, irmãos, não compreendeu a ela. Nós observamos que isso acontece de maneira clara na palavra do Senhor. E é por isso que nós não podemos nos entristecermos quando isso acontecer na nossa história. Vão ter pessoas que nunca vão entender. E por não entender, às vezes vão te aconselhar, dizendo: ó, desista disso. Não ore por isso. Não aceite isso. Não queira isso. Mas Deus está dizendo: se eu te dei uma palavra, você não pode desistir. Porque você sabe o que Deus falou contigo. Jesus sabia qual era o propósito do Pai. Declare comigo: eu não vou desistir dos propósitos de Deus para a minha vida. Eu não vou desistir dos propósitos de Deus para a minha vida. Deus falou, foi com você. Nós precisamos, irmãos, aprendermos a termos convicção do que Deus ele fala conosco. Do que Deus designa para a nossa vida. Porque se a gente não tiver a convicção, ninguém vai ter pela gente. Se nós não tivermos a certeza dos propósitos de Deus, o inimigo vai usar pessoas, inflamando essas pessoas. Pessoas que às vezes dão brecha sem perceber. E nós vamos acabar desistindo do propósito. E Deus te trouxe aqui para te dizer: não te chamei para você desistir do propósito. Não te chamei para você retroceder. Não te chamei para você parar. Eu te chamei para você viver o que eu tenho designado para a sua vida. Por isso não desista. Declare comigo: eu não vou desistir, porque o propósito de Deus para minha vida é maior. Eu não vou desistir, porque o propósito de Deus para minha vida é maior. Versículo 22. E Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Pedro chamou Jesus no canto e começou a falar palavras contrárias do propósito de Deus. Vão ter pessoas que vão dizer: vem aqui que eu quero conversar com você. Vem aqui que eu quero te dar um conselho. Vem aqui que eu quero te dizer algo. E você precisa ter cuidado com o que você ouve. Eu vou repetir para você entender. Você precisa ter cuidado com o que você ouve. Porque às vezes, irmãos, a pessoa está te dando um conselho, achando que é pro teu bem, mas essa pessoa está sendo inflamada pelo maligno. Tudo o que vai contra o propósito de Deus na sua vida. Tudo que vai contra aquilo que Deus mandou você lutar, que Deus mandou você fazer, que Deus mandou você viver, não é de Deus. Se uma pessoa chega para você e diz: desista desse casamento, abre a mão, e Deus disse a você: continue orando porque eu vou salvar essa pessoa. O conselho que estão te dando não é de Deus. Você tem que ficar com a palavra de Deus. Se a pessoa chegar e disser para você: eu desista dessa empresa, isso aqui não vai dar nada, essa empresa já está falida, você não pode ouvir essa palavra. Se Deus disse a você: eu vou restaurar. Se Deus disse a você: eu, o Senhor, vou fazer coisas grandes através dessa empresa, você tem que acreditar na palavra de Deus. Você tem que acreditar naquilo que Deus ele falou contigo. Porque quando você dá credibilidade à palavra de Deus, quando vem esses bombardeios, esses contra-ataques contra a sua vida, você está preparada. Você está preparado e você, não pega aquilo para você. Se Jesus não estivesse preparado, ele diria: realmente, eu não preciso desse sofrimento. Eu não preciso passar por essa luta.
Eu vou ter compaixão de mim mesmo, como Pedro está falando. Eu vou ouvir o que o meu discípulo está dizendo. Deixa eu enfatizar uma coisa para você. Pedro era um discípulo de Jesus, irmãos. Pedro era uma pessoa que era para ser de confiança. Porém, naquele momento ali, irmãos, Jesus precisou filtrar o que estava sendo dito. Tem coisas que não dá para a gente engolir. Nós temos que filtrar. O que é bom, a gente retém. O que é de Deus, o que está andando lado a lado. Aquilo que Deus designou para a nossa história, a gente segura. Mas o que é contrário, aquilo que Deus não aprova, aquilo que Deus não quer para a nossa história, nós não temos que aceitar na nossa vida. Nós não temos que reter como se fosse bom. Ah, mas é porque é um conselho de um amigo de infância. Ah, mas é porque foi fulano de tal, foi ciclano, foi beltrano. Não importa quem esteja falando. Deus está dizendo para você, tenha convicção do meu propósito. Você tem que ter convicção. Você precisa saber o que Deus ele tem contigo. Porque quando você sabe o que Deus tem contigo, você não para. Você não desiste por causa de qualquer palavra. Jesus estava preparado, Jesus estava pronto. E ele não tomou aquela palavra ali, irmãos, como algo que verdadeiramente era para ele segurar para a vida dele. Ele lançou fora. Tem coisas que a gente retém, que a gente pega e guarda. Mas tem coisas que a gente lança fora. É bem verdade que há poucos minutos atrás, Pedro havia sido usado ali por Deus com uma revelação, dizendo que Jesus era o Cristo, filho do Deus Altíssimo. Deus havia usado Pedro. Mas agora aqui o que Pedro estava falando não era de Deus. Então Jesus, irmãos, ele entendeu, tá fora do propósito, eu não vou reter, eu vou lançar fora, eu vou repreender. O que vem fora do propósito você não aceita, você repreende. O que vem fora do propósito você não toma para a sua vida, mas você lança fora. Não tenha medo, irmão e irmã, de lançar algumas coisas fora da sua história. Ah, irmão, mas é porque foi fulano de tal que disse, foi ciclana que falou. É contra o propósito de Deus? É, mas eu gosto muito dessa pessoa. Deus está dizendo, cuidado. Se vai contra o propósito de Deus, pode ser pai, pode ser mãe, pode ser esposo, pode ser tia, pode ser esposa, pode ser primo, pode ser quem for. Você não tem que reter para a sua vida, você tem que vigiar. Jesus aqui estava vigilante, é por isso que a gente precisa estar vigilantes, irmãos? Porque tudo que vem contra o propósito de Deus não é de Deus. Qual era o propósito de Deus? Que Jesus sofresse, que ele fosse crucificado, que ele morresse, que ao terceiro dia ele viesse a ressuscitar. Ou seja, Deus estava no controle de tudo na história de Jesus. Hoje Deus diz para você, o sofrimento que você está vivendo, as lutas, as dores, os problemas que você está passando, por causa do propósito, você sabe que eu estou no controle. E daqui a pouco eu vou te dar vitória, porque Jesus teve vitória. Agora teve por quê? Porque ele não parou para dar ouvidos às palavras contrárias. Porque ele teve convicção do propósito de Deus na vida dele. Deus hoje diz para você, tenha convicção do meu propósito na sua vida. Você não pode ser uma pessoa que fica dando ouvidos a tudo. Porque a partir do momento que você dá ouvidos a tudo, a partir do momento que você para reter o que não é para você reter e você não lança fora, você acaba saindo do propósito de Deus. Você acaba desistindo daquilo que Deus designou para sua vida. O inimigo vai lutar. Lutar para que você desista. Lutar para que você pare. Lutar para que você retroceda. Mas qual é o seu papel? Continuar firme. Declare comigo, eu vou continuar firme e Deus vai me dar vitória. Eu vou continuar firme e Deus vai me dar vitória. Mesmo que pessoas venham dizer para você, não ore mais, não lute mais. Deus te trouxe aqui para te falar. Fica com o que eu te falei. Fica com o que eu te disse, pois eu te darei vitória. Versículo 23. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda-te, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas as coisas de Deus, e sim das dos homens. Pedro aqui estava servindo de adversário. As palavras de Pedro estavam sendo contrárias àquilo que Deus havia designado para Jesus. Por isso Jesus repreende. Por isso Jesus não aceita. Pode ser quem for, meu irmão e minha irmã, não aceite. Olha o que Deus está falando contigo. Não aceite conselho de todo mundo.
Porque tem gente, irmãos, que às vezes vem ali usado pelo diabo e você não tá nem percebendo. O diabo se camufla tão bem, aquela pessoa vem, não, é só um conselho, eu só quero te dizer algo, é pro seu bem. Olhando humanamente falando, parecia que era pro bem de Jesus. Mas olhando com um olhar de propósito, com um olhar espiritual, nós vemos o que estava indo contra o propósito de Deus. Então, se estava indo contra o propósito de Deus, Jesus não poderia abraçar. Hoje Deus diz para você, tudo que for contra o meu propósito, não abrace, mas lance fora. Eu tenho algo grande para fazer na sua vida. E você precisa se posicionar para receber. Aqui nós vemos Jesus se posicionando para ver o propósito de Deus, mesmo que Pedro não entendesse. Vão ter muitas pessoas que não vão entender. Vão ter muitas pessoas que vão achar que você é doido, que você é doida, mas Deus está dizendo, fica com o meu propósito. Fica com aquilo que eu designei para a sua vida, porque eu sei o que é melhor para a sua história. Deus, ele sempre sabe o que está fazendo. O que nos cabe, irmãos, não é compreendermos tudo, mas é obedecermos os propósitos de Deus. Cuidado com o que é dito, cuidado com conselhos, cuidado com palavras que falam o contrário do que Deus falou contigo. O que você tem que focar, meu irmão e minha irmã, é na palavra de Deus, é naquilo que ele designou para a sua história, porque ele sabe de todas as coisas e ele sabe o que é melhor para a sua vida. Foque no que Deus falou contigo e viva os propósitos dele para a sua história. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você, você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus. Também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecermos, Pai, por esta palavra, que é um alerta dos céus para a nossa vida. É o Senhor nos mostrando, meu Deus, que não dá para ficarmos focando naquilo que pessoas estão falando, naquilo que pessoas, Pai, estão ali tentando colocar na nossa mente, que vai contra os teus propósitos. Que possamos somente focar no teu propósito, naquilo que o Senhor designou para a nossa história. Eu sei que não é fácil chegarmos ao porto desejado, não é fácil vivermos os teus propósitos. Eu sei que muitas coisas, Pai, a gente não vai conseguir compreender no meio do caminho, mas o que nós temos que fazer é somente te obedecermos, Senhor. Nos dá prudência, nos dá vigilância para que possamos assim focar somente no Senhor, não olhando ribiante de candarasturabai para palavras contrárias, não focando naquilo, meu Pai, que pessoas têm dito sem a tua direção, mas que possamos focar somente naquilo que o Senhor falou. Jesus deixou bem claro aqui que Pedro estava servindo como adversário. Todos aqueles que vão contra os teus propósitos são, meu Deus amado, adversários, são realmente usados pelo maligno e nós precisamos vigiar. Deus, eu te peço, abre os nossos olhos espirituais. Ô Senhor, nos dá discernimento para compreendermos aquilo que é dos céus e aquilo que não é, para a gente reter somente aquilo que é bom e o que não for, para a gente lançar fora e focarmos nos teus propósitos para a nossa vida. Senhor, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, fechar sepultura, desfazer laços, setas, retaliações, dardos inflamados, obras contrárias. Toma, Jesus Cristo, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor. Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles um livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha trazer a assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, que cada nome pedido seja visado de maneira especial
profunda e sobrenatural, que haja resposta, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo, e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada vídeo, cada palavra. Concede o desejo do coração deles, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações dos teus filhos, é em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço, crendo na nossa vitória. Amém. Hoje Deus diz para você: foque naquilo que eu tenho para a tua vida. Foque nos meus propósitos. É bem verdade que muitas vezes o inimigo vai querer inflamar pessoas que estão perto para tentar te dar conselhos, para que você saia do propósito, para que você não viva o que Deus designou para a sua vida. Mas hoje, através dessa palavra, Deus diz para você: foque no meu propósito, foque naquilo que eu designei para a sua história, porque eu sei o que é melhor para a sua vida. Foque no propósito de Deus, pois certamente você viverá o que Ele designou para você. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.